Paz do Senhor, meus irmãos, meu nome é Ismael do canal Retornando às Escrituras e hoje nós estamos aqui para mais um vídeo da série A Minha Posição Bíblica. E o tema que nós vamos abordar hoje é o seguinte: a proporção dos que ficam e dos que são arrebatados é de 50%? Será que isso é verdade ou mentira? Então vamos estudar um pouquinho a respeito desse tema, amém, irmãos? Então, irmãos, geralmente, as pessoas que pensam dessa forma, elas utilizam das seguintes passagens, Vou ler aqui para os irmãos Mateus, capítulo 24, 40 e 41, que diz o seguinte: Então, estando dois no campo, será levado um e deixado o outro. Estando duas moendo no moinho, será levada uma e deixada a outra. Nós temos também a passagem de Lucas 17, 34 a 36, que diz: Digo-vos que naquela noite estarão dois numa cama. Um será tomado e o outro será deixado. Duas estarão juntas moendo. Uma será tomada e outra será deixada. Dois estarão no campo. Um será tomado e o outro será deixado. Então, irmãos, esses dois textos, eles fazem parte do discurso do Senhor Jesus Cristo a respeito do fim dos tempos. E esse discurso profético, ele ficou conhecido como o sermão escatológico de Jesus. E quem segue a doutrina pré-tribulacionista entende esse versículo da seguinte forma, O justo, ele será levado para um encontro secreto com Jesus nos ares, e o ímpio será deixado na terra, onde ele sofrerá durante 7 anos a grande tribulação. Então, quando surge uma dúvida dessa, irmãos, em algum versículo, a melhor coisa que a gente tem que fazer é analisar o contexto. Não tem como você pegar um versículo e analisar o versículo isolado. Sempre você deve analisar um versículo verificando o seu contexto. Então, Mateus 24, eu vou ler aqui para os irmãos a partir do versículo 37, que diz: E como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. E não o perceberam até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Então, estando dois no campo, será levado um e deixado o outro. Estando duas moendo no moinho, será levada uma e deixada a outra. Jesus, então, ele começa falando do dilúvio, dizendo que a vinda do Filho do Homem será como nos dias de Noé. Nos dias anteriores ao dilúvio, as pessoas comiam, bebiam, casavam-se, davam-se em casamento. Cada um vivia a sua vida. E eles não davam atenção à arca construída por Noé. Então, no dia em que Noé entrou na arca, eles não perceberam e o dilúvio levou a todos. Então, irmãos, Jesus, ele usou o exemplo de pessoas que desprezaram o aviso do juízo de Deus através de Noé, como figura dessas pessoas que também desprezaram os avisos acerca da vinda do Senhor, que serão dados, esses avisos, eles serão dados pelas duas testemunhas. Então, as pessoas da sociedade pré-diluviana, eles viveram suas vidas normalmente, como se não tivesse de prestar contas a ninguém. Então veja que o dilúvio não levou os justos, mas o dilúvio levou os ímpios, ou seja, aqueles que não deram atenção à mensagem de Noé. Então esses ímpios, eles são levados e mortos. Então na história do dilúvio, sabemos que apenas a família de Noé, ela foi salva do julgamento de Deus sobre aquela geração. Nesse caso, irmãos, a linha pré-tribulacionista ela não se encaixa, Pois se os ímpios serão mortos, não faz sentido eles ainda viverem 7 anos de grande tribulação para sofrer na grande tribulação. Então o que Jesus está dizendo? Jesus está dizendo que da mesma forma como aconteceu no dilúvio, vai acontecer na vinda dele. Então na vinda dele os ímpios eles serão levados e os justos serão deixados. Então Jesus ele disse da mesma forma como ocorreu no dilúvio e não de uma forma diferente. Então na volta de Jesus, todos os ímpios que não se arrependerem, eles serão mortos. No texto de Lucas, traz a mesma ideia, ou seja, os ímpios que viviam em Sodoma e Gomorra foram mortos. Lucas 17, 27 diz assim, Comiam, bebiam, casavam,
davam-se em casamento até o dia em que Noé entrou na arca e veio o dilúvio e os consumiu a todos. Então perceba que Lucas usa a expressão consumiu a todos. De acordo com o contexto, analisando o contexto, Noé e sua família eles foram deixados aqui na terra, enquanto os ímpios eles foram levados pelo dilúvio. Na vinda de Cristo, os ímpios serão mortos e os justos serão deixados para serem arrebatados, para reinarem junto com Cristo no reino milenar. Então nós sabemos, irmãos, que nem todos os ímpios eles vão morrer, pois nações irão restar. Mas esse assunto não dá para nós tratarmos nesse vídeo aqui. Então uma leitura atenta, irmãos, lá no livro de Gênesis, nós veremos que o dilúvio não levou Noé e sua família, mas levou as pessoas que morreram sob o juízo de Deus. Assim dá para nós deduzirmos que a frase um será levado e o outro será deixado não está falando de arrebatamento dos crentes, mas da separação dos ímpios e dos justos. É a mesma ideia transmitida lá na parábola do joio e do trigo, onde o joio é separado do trigo para ser queimado no fogo, enquanto o trigo ele é deixado para ser guardado no celeiro. Então, geralmente, irmãos, quem relaciona a frase um será levado e o outro será deixado com arrebatamento, ele adota a posição pré-tribulacionista. Então, com base nesse entendimento pré-tribulacionista, as pessoas vão dizer que 50% das pessoas vão ficar e 50% das pessoas serão arrebatadas. Mas essa interpretação ela está totalmente equivocada. Quando a gente vai lá para Mateus 24:39, diz o seguinte, e não o perceberam até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Noé entrou na arca e as pessoas não perceberam, E os ímpios eles foram levados pelas águas do dilúvio. Então a palavra levou no grego é airo, E em Mateus 24:39 significa tirar de entre os vivos, pela morte natural ou pela violência. Agora Mateus 24:40 diz assim, então estando dois no campo será levado um e deixado o outro. Então perceba que não é a mesma palavra levar de Mateus 24:39. A palavra levado ou tomado do verso 40 é a palavra paralambano, que significa tomar, levar consigo, não recusar, não rejeitar. E deixados no grego é apiemi, que significa mandar embora, deixar, abandonar. Então no verso 39 eles não perceberam, ou seja, eles se recusaram a aceitar que o dilúvio iria acontecer. O dilúvio os levou a todos, ou seja, a palavra airo, que significa tirar de entre os vivos, seja pela morte natural ou pela violência. Agora, quando chega no versículo 40, o entendimento é o mesmo. Só que Mateus 24:40 ele muda o significado da palavra levar. Então, estando dois no campo, um será levado um e deixado o outro. Então, um será levado ou tomado é o paralambano, que significa tomar, levar consigo, não recusar, não rejeitar. Ele será tomado pelo juízo e o outro será deixado, ou seja, escapará do julgamento. Então, o primeiro será tomado para condenação e o segundo será preservado de dano. Então, assim, irmãos, a passagem ela não tem relação, então, com o arrebatamento da igreja. Amém, irmãos? Então, aqui nós finalizamos o vídeo. Espero que os irmãos tenham entendido essa passagem. Caso os irmãos tenham alguma dúvida, os irmãos podem deixar aí nos comentários. Ou mesmo se você queira fazer algum comentário a respeito do vídeo também, você pode ficar à vontade para utilizar os comentários. Se você gostou desse vídeo, peço que você deixe aí seu like, seu joinha. E se você ainda não é inscrito no canal, peço que você se inscreva no canal. Amém, irmãos? Obrigado a você que assistiu o vídeo até o final. E fiquem todos na graça e na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, irmãos? Glória a Deus.